Para finalizar o nosso projeto Biblox número 1, está faltando fazer o sanduíche colocando a manta e o forro e fazer um quilting. Eu vou falar aqui algumas observações que são necessárias para a gente poder finalizar esse trabalho, tá? É bem o básico dessa parte de finalização, ok? Então, fiquem ligados no canal que ao longo dos vídeos eu vou explicando cada técnica separadamente, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é a definição. Qual é a diferença de patchwork, quilt e quilting, né? Para a gente poder falar corretamente. A patchwork é a definição desse trabalho que você recorta o tecido e costura. É o topo do trabalho em si, tá? Então, até agora, nós fizemos patchwork. Fizemos todos os blocos, são 13 blocos, colocamos o sashing e a borda, tá? Agora, quando a gente coloca a manta e o forro e o topo, isso se chama quilt, tá? E o quilting, que é a costura que une essas 3 camadas. Então, sempre quando tem a união das 3 camadas, a gente chama de quilting. Tá bom? Definido esses termos, nós vamos agora destrinchar um pouco essa parte de finalização, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre o tipo de manta, né? Qual a manta que a gente deve escolher? Eu sempre utilizo as mantas da Pegorari, Indústrias Pegorari, né? Eu não conheço outro tipo de manta. Essas amostras, elas são dadas quando tem um stand da Pegorari nas feiras de patchwork. Então, quando tiver algum stand da Pegorari, vocês dão um pulo lá para saber, para pegar um pedacinho de cada manta, né? Existem vários tipos de manta, com composições diferentes e com densidades diferentes. E algumas são resinadas e outras não. Existe uma tabela no site da Pegorari que ele caracteriza as mantas e classifica qual a melhor manta para determinados trabalhos. Tá? Dá uma olhada lá, se eu conseguir eu disponibilizo para vocês, tá? Então vamos lá. Existem as mantas de 100% poliéster, né, que são as polis, né? Então, essa nomenclatura poly significa poliéster, né? E esse número aqui é a densidade da manta, né? Então, por exemplo, essa tem a manta poly 150. Então, significa que a manta é 100% poliéster e a densidade 150 gramas por metro quadrado. Existem mantas aqui, essa daqui, por exemplo, ó, é manta ametista 100 R1. Então, essa nomenclatura ametista, ela é de 50% poliéster e 50% algodão. 100 é a densidade e R1 significa que ela é resinada de um lado. Mas quando tem o R2 aqui, significa que ela é resinada dos 2 lados. Tem essa manta que é a manta térmica também, né? Tem essas mantas que são 100% algodão, são a manta brilhante e a manta âmbar, tá? Elas são 100% algodão. Então, a manta que eu mais utilizo nos meus trabalhos é a manta Jade 200. Essa manta Jade 200, essa daqui, ó, ela tem a composição de 50% poliéster e 50% viscose. E o 200 é porque a densidade é 200 gramas por metro quadrado. Gosto muito dessa manta porque ela deixa o quilt bem fácil de ser feito. Ele dá uma maleabilidade ao trabalho bem boa, tá?
Então, é essa que eu vou utilizar. Você pode utilizar a manta de sua preferência, tá? Não tem regra para utilizar. O poliéster, ele é um material sintético, né? Então, pode ser que ele deforme com a temperatura. Se você for passar ferro, deve tomar muito cuidado com a temperatura, porque ele pode deformar, tá? Já as mantas que são 100% algodão, já não acontece isso. Então, eu vou utilizar a manta já de 200, tá? E agora, escolhido a manta, agora a gente vai preparar o sanduíche. O sanduíche é a junção, né? Eu vou colocar o forro, a manta e o topo do trabalho, o patchwork, tá? Então, o sanduíche é isso, eu vou preparar essas 3 camadas e vou juntá-las. E elas têm que ser bem presas, porque quando a gente for levar a máquina, para não dobrar o forro, né? Então, a gente poder trabalhar com tranquilidade, manusear, né? Porque às vezes você precisa dobrar muito, né? Para fazer o quilt, então ele tem que ser bem preso, tá? Então, quais as formas de prender o sanduíche? Eu listei aqui 4 formas de prender o sanduíche. A primeira é usando alfinetes, que são esses alfinetes de segurança, tá? Então, esses alfinetes, eu tenho o simples, o alfinete simples, é o de segurança comum, tá? Ele é reto, é o comum. E tenho o alfinete de quilting mesmo, ele é um pouquinho curvo aqui. Então, por causa dessa curva, ele deixa o trabalho mais reto. Então, quando você vai colocar, ele deixa retinho. Você consegue voltar ele, ó. Já esse daqui já dá, mas olha a diferença. Eu tenho dos dois, mas desses curvos aqui eu tenho pouco, então eu utilizo bastante. Esses retos eu utilizo principalmente nas bordas, né, que é mais fácil de prender. Mas dá tudo certo. Você pode prender também com essa pistola aqui, é como se fosse aquela pistolinha de colocar etiqueta em roupa, sabe? Mas ele tem um tag que é bem menor. Ó, o tamanho dele. E ele prende o sanduíche. Então, você coloca no trabalho e aperta, ele já prende as 3 camadas, tá? A outra forma é fazer um alinhavo, né? Que eu tenho um vídeo no Instagram, se eu não estou enganada, eu posso disponibilizar para vocês, mostrando como fazer o alinhavo, né? Então, eu utilizo uma colher para levantar a agulha, tá? Então, lá está mostrando direitinho a forma. E tem também um modo de fixar com spray, aquele adesivo temporário, tá? Eu não gosto de utilizar o spray porque, primeiro, que faz uma sujeira onde você está aplicando, porque ele é uma cola, né? E quando você está quiltando, dependendo da qualidade desse adesivo temporário, ele começa a grudar na agulha e aí ele começa a arrebentar a linha, tá? Então, eu não utilizo muito não, tá? A não ser que eu esteja com muita pressa e aí não tenho tempo de fixar, tal. Então, eu uso rapidamente, mas eu não gosto muito. Eu gosto de utilizar ou o alinhavo, um dos 3, alinhavo, alfinete ou a pistola, tá bom? Beleza, então, aqui já falamos da manta, já falamos da fixação do sanduíche. Agora, a gente tem que definir aqui.
O que fazer e como eu vou fazer esse quilting, tá? O que fazer? Você pode fazer o quilting reto, o quilting livre, ou você pode misturar os dois, tá? Então, para fazer o quilting reto, existem pezinhos aqui. Para a máquina doméstica, esse pé, né, que é o walking foot, tá? Ele auxilia a fazer a costura reta, puxando o sanduíche todo, tá? Porque os dentinhos de baixo da máquina puxam o trabalho para trás, né? E a parte de cima do patchwork, o patchwork em si, né, por causa da grossura, ele não vai da mesma forma, porque não tem dente em cima para carregar, né? Então esse pezinho ele faz com que o pé calcador ele dá uma aliviada, ele levanta o trabalho, assim dando oportunidade para os dentinhos puxar as 3 camadas. Facilita o trabalho, tá? E tem o quilting livre. Para fazer o quilting livre, precisa desses pezinhos que libera os dentes da máquina, né? E se a sua máquina abaixar os dentinhos, é melhor ainda, tá? Então, você coloca ele e você fica livre. Ou seja, a máquina não vai fazer nada, ela vai ficar no mesmo lugar. Então, é você que dá o movimento e a velocidade. Tá? Você que controla a costura. Então, existem vários tipos de pés. Olha, esses... Eu tenho vários, tá? Porque depende da máquina. Depende da construção do pezinho, né? Então, tem pezinho que ele é muito justo, o sanduíche não corre, né? Então, o trabalho deve correr livremente, tá? Então, precisa fazer o teste aí ou regular melhor a máquina para fazer o quilting, tá? Vai testando. Eu gosto desse daqui, ó. Esse é um pezinho simples, eu quilto bem com ele na máquina doméstica. Tá? Eu já fiz o teste com todos, este e este. Ok? O que fazer no quilting? Quando somos iniciantes no patchwork, é preferível fazer um quilt seguindo o desenho do bloco, né? Que ele pode ser na vala, que é bem em cima da costura, ou um pouquinho para dentro do bloco, que é esse um pouquinho para dentro do bloco, que é o que eu prefiro. Esse cobre-mancha, cobre-mancha é uma toalhinha que você coloca sobre a toalha de mesa, tá? Eu fiz contornando o bloco, fiz no quilting à mão, esse daqui. Então, a mão, você vai fazer como se fosse um alinhavo, mas um alinhavo homogêneo. E o ponto aqui no lado de trás e da frente deve ser o mais próximo possível. É bem difícil fazer a parte da frente e de trás ficar do mesmo tamanho, tá? Então, é uma porção de coisas que devem ser levadas em consideração. Então, aqui eu utilizei a manta âmbar 100, que é aquela fina, né? A agulha de quilting à mão tem que ser bem pequenininha e a linha é aquelas linhas próprias para fazer quilting à mão, que elas são enceradas, né? Porque elas são mais resistentes, tá? Então, esse tipo de quilt você pode fazer tanto à mão quanto à máquina, é contornar o bloco. Cada bloco eu fiz um contorno na parte interna, para cada parte, tá? Então, esse tipo de quilting para básico é bem indicado, tá? Ou você pode fazer em diagonais, também que dá certo.
o que fazer, né? Se você não sabe o que fazer, nós podemos também fazer um estudo de quilting. Por exemplo, aqui eu estou colocando um plástico e vou utilizar aquelas canetas de quadro, né? Para ver qual o desenho que eu quero fazer no meu bloco. Vou dar um exemplo. Aqui nesse forpet aqui, eu poderia fazer uma flor, ó. Certo? Aqui eu poderia fazer uma outra flor aqui, ó. Aí eu vou contornar. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó. Tá? Aí você vai fazendo um estudo do que ficaria melhor para você fazer o seu bloco, o seu quilting. Então aqui, essa é uma ideia para você definir o que fazer com o quilting. Já definido o que fazer no quilting, né, a gente vai para a máquina e aí precisamos regular a máquina. Primeira coisa, escolher a linha, né? Qual linha que devemos utilizar, né? Então, tem vários tipos de linha de fazer quilting. A linha que é 100% algodão e a linha que é 100% poliéster. Geralmente se utilizam as linhas trilobais, aquelas linhas de 100% poliéster para fazer bordado à máquina. Então elas são boas para fazer principalmente o quilting livre. Tá? Quando você for fazer o quilting reto, você pode utilizar linhas que são mais grossas, né? Como as da Gutermann, por exemplo, que eu gosto muito. As que são 100% algodão. Tá? E a linha é bem importante escolher porque é um trabalho que vai embelezar o seu patchwork, né? E ele vai ficar visível, né? Então temos que escolher com muito cuidado, tá? Quando nós vamos trabalhar com linhas diferentes, uma sugestão é você utilizar a agulha para linhas metálicas, que ela solicita menos da linha, né? Porque ela tem o furo da agulha bem grande, né? Bem largo. Então, aqui, para a máquina doméstica, eu utilizo essa agulha. A referência dela é 2011 e o tamanho é 90/14. Eu gosto muito dessa agulha para fazer o quilting. Na verdade, eu utilizo ela para tudo, tá? Porque como ela tem o furo grande aqui, para a gente que não enxerga direito, é muito bom, né? E para a máquina industrial, eu estou utilizando essa agulha, que é a referência 151501 MR 3.0. Certo? Então é essa que eu utilizo para industrial. Tá? Mas eu vou fazer na máquina doméstica, tá? E a bobina também, a bobina para fazer o quilting, como é uma costura bem rápida, né? Devemos utilizar uma bobina bem firme. Ou seja, essas bobinas que a gente compra genérica, ela dança um pouco, porque ela tem um material inferior, fino, né? Então, nós devemos sempre dar preferência a bobinas originais da máquina. E a regulagem da máquina que deve estar perfeita, né? Ou seja, a linha de cima não pode aparecer embaixo, nem a de baixo aparecer em cima, né? Mas, quando a gente está iniciando, a sugestão é utilizar
a linha de cima e a de baixo da mesma cor, o mesmo tipo de linha. Assim você minimiza um pouco essa parte de aparecer a linha, né? Existem também os facilitadores para fazer o quilting, tá? Então, um deles é utilizar uma película, essa daqui chama Supreme Slider. Deixa eu pegar aqui. É um plástico, tipo um silicone, né, que você prende aqui na máquina. Você coloca uma fita aqui, porque só com a adesão dela não prende direito. Eu até rasguei a minha aqui. E esse furinho aqui, ele fica onde a agulha vai bater, tá? Aí você está isolando os dentinhos, né? E ainda tem uma superfície bem lisa para deslizar o trabalho. Porque quando você está fazendo o quilting, não é o braço não é o braço que vai empurrar ou você tem que puxar o trabalho, ele tem que deslizar normalmente. É por isso que precisamos de apoio na hora de fazer o quilting. Então o trabalho deve ficar apoiado sobre uma mesa, né? Então as máquinas que possuem a mesa extensora, elas geralmente são melhores para esse tipo de trabalho, tá? E existem também o silicone industrial. Esse silicone industrial, que aí eu coloco na linha. Vou pegar um para mostrar. Existe esse reservatório, né? Que eu coloco o silicone aqui, passo a linha aqui por dentro, né? Então a linha já sai lubrificada, né? Ou se você não tem um reservatório, você põe um pinguinho na linha. Mas isso é para fazer o quilting livre quando a linha está arrebentando demais, tá bom? Ele desliza um pouco mais. E tem também essas luvas, né? Que eu acostumei a usar a luva, então eu não consigo mais fazer o quilting sem. Você coloca. Essa luva aqui é da Márcia Baraldi, tá? Você coloca e aí você empurra o trabalho, ou puxa, né? Ela adere ao trabalho aqui, tá? Então é isso, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar. Então agora nós vamos à prática, tá bom?